depois da gente ter conversado essa semana, eu fiquei pensando que estender um pouco a conversa sobre alguma coisa que eu indiquei, assim, sobre governo das ruas, e, enfim, o próprio efeito do que a gente está vivendo na rua, seria uma boa entrada, menos para formular alguma coisa e mais para abrir essa questão que eu não sei responder, de como que a rua vai ficar, né? Foi até engraçado, porque hoje eu tive que fazer umas coisas na rua de manhã, e ao menos no Brasil, é interessante ver como que as pessoas, sei lá, algum mecanismo nelas disse que tudo já acabou, então, e que a vida vai seguir normal nos bares e restaurantes aqui da rua. E é engraçado como essa ânsia de ir para a rua, na verdade, é a ânsia de ir para dentro de outro lugar e não necessariamente para a rua propriamente dita. E eu fiquei pensando que eu podia muito, assim, panoramicamente, discutir um pouco sobre essas tecnologias de controle da rua, né? Esse investimento em governar a rua, pelo menos ao longo do século passado, né? E que, de alguma maneira, ainda repercutem nesse século que a gente vive. E como que isso está relacionado, em grande medida, com técnicas de disciplinamento corporal, né? Do corpo, propriamente dito, mas também com tecnologias de governo dos corpos entendidos como uma coletividade, né? Ou, mais especificamente, classificados como uma população que demanda um determinado cuidado, isso que o Foucault chamou de biopolítica. Então, se a gente pensa como que modernamente a rua se tornou um objeto do governo, né? A gente imediatamente vai se remeter a como se identificou, quais são as formas de identificação do risco que a rua coloca. Né? E, basicamente, a rua foi, durante muito tempo, não sei se ela é ainda, o lugar do desvio, né? do risco, do perigo, da sedição, da greve, enfim, de tudo que não pode. Isso fica claro quando, num primeiro momento, isso ainda na metade do século XIX, ainda num contexto mais ou menos europeu, surgem inúmeros projetos, vários muito parecidos, né, de reorganização urbana ou de reforma urbana. Em grande medida, porque é exatamente na metade desse século XIX que a rua se torna o destino, de um lado, né, das greves, das passeatas, das manifestações, e de outro, o espaço próprio de todo um conjunto de pessoas que viviam, faziam da sua vida o escape da norma. Né? Então, o proxeneta, o assaltante, a prostituta e assim por diante. E a gente sabe que um momento muito marcante, e vai se tornar um modelo para outros países, inclusive aqui no Brasil, é a reforma produzida por um sujeito chamado Barão de Haussmann, em Paris, que é a imediata resposta à primeira grande, digamos, revolta urbana operária, que ficou conhecida como Primavera dos Povos. Ela é seguida de uma reação brutal do Luiz Napoleão, sobrinho do outro Napoleão, que vai contratar esse sujeito de formação militar, mas também de formação do direito, e promover os grandes boulevards, né, as grandes avenidas
na Paris, e isso vai ser exportado, por exemplo, no caso do Brasil, no começo do século XIX, com a reforma urbana do Rio de Janeiro, depois da revolta da vacina. No caso de São Paulo, com os projetos, inclusive, de bairros que levavam em seu nome a higienização, né? Que é, por exemplo, São Paulo tem um bairro que chama explicitamente Higienópolis, né? Ou seja, um lugar higienizado, que obviamente estava destinado para as classes Gente mais abastadas. diferenciada, né? Ou como se chama hoje em dia, gente diferenciada. E isso é importante porque, e assim, tanto é que em São Paulo, por exemplo, o Parque da Luz, que é um bairro central aqui, ele imita um pouco o Champs-Élysées, não à toa o bairro do lado do Parque da Luz se chama Campos Elíseos, enfim. Na verdade, eu achei que era uma boa ideia a partir disso aí, não só para a gente pensar esse perigo das ruas e tal, mas precisamente porque essas reformas virão no escopo de problemas sanitários, né? No caso do Brasil, acho que a revolta da vacina é uma das mais significativas. Tem um autor brasileiro chamado Lima Barreto, que escrevia diariamente nos jornais, ele escreveu muito sobre isso, né? Como que, a pretexto de um controle sanitário, que era real, você conseguiu desalojar todos os cortiços do centro do Rio de Janeiro e começa a produzir os primeiros espaços na borda da cidade que vão ser conhecidos como favelas, né? Você já tinha a favela da Providência, que é a primeira favela lá do Rio, mas basicamente essas reformas urbanas consistiam em abrir grandes corredores de passagem de carro, enfim, ou grandes bulevares para impedir que se percam nas vielas e expulsar a sujeira, a pobreza para as bordas da cidade. De maneira que toda vez que essa rua, pelo menos esse conjunto de ruas centrais de uma cidade fosse ocupada, era porque alguma coisa que não devia estar acontecendo, estava acontecendo. Só que, como também isso se dá modernamente em todo um processo de consolidação do capitalismo como uma forma social, política e econômica de organizar as coletividades humanas, você não podia simplesmente impedir que as pessoas circulassem. No fundo, o que você precisava era ter um controle dessa circulação. Então, seguindo um pouco o que o Foucault chama de cidade carcerária na última parte do Vigiar e Punir, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter assim, bom, para o corpo individual das pessoas, você vai ter espaços fechados onde esses corpos serão moldados a partir de uma tecnologia disciplinar ou o que o Foucault chamava de uma anatomia política do detalhe. Né? Quer dizer, então, a vida de um cidadão moderno basicamente consistia em sair de um espaço fechado para o outro e o Estado, mas não só o Estado, enfim, a ordem pública era mantida pela regulação dessa circulação quando se saía de um espaço fechado para o outro. Então, a criança saía de casa para a escola e da escola ela já não era mais criança, eventualmente ela ia para a fábrica, eventualmente ela ia para um quartel, eventualmente ela ia para um hospital, eventualmente ela poderia parar na prisão, mas o que governava a coisa era sair de um lugar fechado para o outro, onde você era, digamos assim, objeto de uma série de técnicas corporais que combinavam tempo e espaço, que te habilitava a estar numa outra. Né? Então, por exemplo, a escola moldava o seu corpo para que ele fosse habilitado para depois estar dentro da fábrica ou de algum tipo de trabalho. E o resultado disso, individualmente, era a produção de um corpo simultaneamente dócil, né? Então politicamente dócil, um corpo que não se revoltasse, e economicamente útil, ou seja, capacitado para a produção e reprodução de valor, de riqueza. Só que, do ponto de vista coletivo, você precisava ter uma outra imagem, também corporal, de controle dessa circulação em massa. Né?
E, para isso, teve que se inventar um corpo novo, um corpo que não existia, na verdade. E esse corpo que não existia, ele vai nascer do cruzamento da economia política com a estatística, dois saberes modernos, enfim, das ciências humanas e matemática, enfim, de maneira que você possa mensurar a saúde desse corpo coletivo. E mensurar a saúde dele significa medir o nascimento e a morte e controlar, entre uma coisa e outra, doenças, enfim, desvios. E esse corpo novo, nascido desse encontro entre a economia política e a estatística, vai ser chamado de população, né? Então, o Foucault vai dizer também que é a emergência da população que permite a combinação de uma tecnologia de poder que é simultaneamente individualizante e totalizante. Então, ela é individualizante na atuação dessa anatomia política do corpo, dessas técnicas disciplinares que produzem o corpo útil e dócil, e totalizante porque, tratado como população, esse corpo pode ser mensurado em sua saúde, ele pode ser cuidado. E a isso ele vai chamar, provavelmente vocês já ouviram falar disso mais de uma vez, a isso ele vai chamar de biopolítica. No entanto, para dizer que esse corpo está saudável ou não, e para poder identificar as possibilidades de doença, vamos continuar aí nas analogias médicas desse corpo, você precisa, na verdade, de um conjunto muito mais complexo de saberes, né? Então, medicina social, geografia, demografia, clima, enfim. E, vez ou outra, você teria que, em nome da saúde desse corpo coletivo, eliminar uma parte dele, né? Como se fosse a extirpação, por exemplo, de um câncer. E esse é o grande, a grande esquina, né, dessa analítica do poder do Foucault, onde ele vai dizer, onde ele vai construir uma espécie de aporia, mas que na verdade não vai ser uma aporia, que é, bom, como que um poder, que é como esse poder moderno, nascido ali no final do século XVIII, ligado basicamente à experiência do liberalismo político, como que ele vai ser um poder que declaradamente se ocupa da saúde dessa população, como que ele vai matar, né, se o objetivo dele é produzir saúde? E a Foucault vai dizer, bom, justamente, para matar, ele vai ter que dizer que uma parte dessa população está atrapalhando a saúde do conjunto. E por esse corte ele consegue matar. E esse corte o Foucault vai chamar de racismo de Estado. E o racismo de Estado ele tem pouco a ver com uma técnica biológica ou com algum tipo do que a gente conhece por preconceito hoje. Não, ele é uma tecnologia moldável que, por exemplo, nas condições limites, né, o alvo do racismo de Estado, sei lá, no nazismo alemão será os judeus, na União Soviética serão os inimigos da classe, enfim. E, no geral, mais especificamente nos países do sul global, vai ser, sobretudo, os negros, né? Quer dizer, toda essa borda suja da população, se vocês quiserem. Então, para poder operar esse racismo de Estado, para poder fazer esse corte, para além dos destinos finais desses corpos, que seriam, por exemplo, as prisões, os campos de concentração, os manicômios, os hospitais psiquiátricos e assim por diante, era preciso um dispositivo que regulasse esses corpos em trânsito, né? E esse dispositivo, ainda estou falando dentro de um quadro analítico Foucaultiano, esse dispositivo é justamente a polícia. Então, o grande instrumento de controle das ruas, ou a principal tecnologia
política moderna de contenção, mas mais do que contenção, de modelagem da circulação nas ruas, é a polícia. E é a polícia entendida no sentido muito amplo, porque aí, enfim, não sei se é o caso de eu ficar retomando essas coisas, mas o Foucault vai mostrar como que existem 3 grandes procedências da polícia moderna, que de um lado é justamente a medicina social prussiana, né, onde depois vai ser a Alemanha, estou ainda nessa metade do século XIX, o urbanismo francês e a medicina do trabalho inglesa, né, que vai rapidamente se tornar polícia do trabalho. De maneira que é interessante a gente notar que isso que hoje aparece como a grande face violenta e repressiva do Estado para qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo, que é a polícia, ela nasce de uma operação de cuidado, né? E de cuidado da saúde, né? Da saúde coletiva. Mas que, enfim, justamente por ter que operar esse corte, ela vai se desmembrando, digamos assim, né? Tanto é que, se ela é, como chama Foucault, um dispositivo de segurança, né? Então, porque ele dizia que a biopolítica opera combinado com a disciplina e a governamentalidade por meio de dispositivos de segurança, e são 2 principais. Internamente a polícia, externamente o exército e a diplomacia. Tudo isso mais ou menos como regulação do uso ou não da violência. Então, ela vai se desmembrar como um dispositivo de segurança à medida em que a polícia vai se tornando cada vez mais exclusivamente uma atividade de burocratas da violência, né, que são os policiais como a gente conhece, a bófia, sei lá, enfim, é assim que vocês chamam aí também, ou como os espanhóis chamam também, né, os madeiros, né, madeiros, acho que enfim, e a parte do cuidado vai ser diluída numa coisa que a gente conhece por seguridade, né? Seguridade social, enfim. Ou, se eu não me engano, em Portugal é segurança social mesmo que chama, né, o nome. Bom, tudo isso tem um objetivo muito claro, que é impedir a contaminação, né? Mas aí a contaminação ela é simultaneamente biológica e social. Então, por exemplo, todas as reformas urbanas serão feitas em nome de controle da circulação de bactérias, vírus, enfim, epidemias. Mas eu não preciso me alongar muito para trazer para vocês imagens aí na mente de cada um de vocês, como que se usam metáforas médicas para dizer coisas, enfim, das pessoas que não prestam, né? O câncer da sociedade, o lixo humano, enfim, tudo isso que não é dócil nem produtivo. E mais do que isso, é ameaçador para o outro. E aí, se eu fico na história brasileira do século XX, quase que exclusivamente, o que eu vou ter, né? O Brasil é o país que é o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Quer dizer, a história oficial conta, né, que a princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea, mas no fundo ela assina isso no momento em que já o instituto da escravidão já estava bastante deteriorado pela própria resistência dos negros, né? Quer dizer, das pessoas escravizadas aqui no Brasil. E sobretudo, a gente vai viver ainda um pedaço dessa abolição sob o regime imperial, coisas características do Brasil, né? Tipo a independência de Portugal ter sido declarada pelo filho do rei de Portugal, enfim, o Brasil tem isso. Mas, se a gente vai para os códigos, principalmente o Código Penal de 1890, a gente vê muito claro que o perigo da rua é basicamente essas pessoas escravizadas que foram
libertadas ou que se libertaram, né? Inclusive com várias leis específicas de controle urbano, como proibição de prática de capoeira na rua, uma lei bastante genérica que tinha no Código Penal de 1890, que era a lei de vadiagem, né? As primeiras tentativas de regulação e proibição da cannabis, porque no caso do Brasil, era uma droga associada a esses negros libertos, e, na verdade, todo o proibicionismo de drogas passa um pouco por isso também, né? Os Estados Unidos talvez tenha sido mais explícito em associar uma substância a uma determinada etnia, né? Então, o começo do proibicionismo nos Estados Unidos, ali pela década de 20, né, vai dizer assim que o ópio era coisa de chinês, né, a cocaína coisa de negros, a marihuana coisa de chicanos, de latinos, enfim, e o álcool coisa dos irlandeses ou dos italianos, enfim. Então, essa associação de substâncias com parcelas da população como forma desse controle político é bastante comum. E quando se vem a República, né, quando a gente tem a Declaração da República em 1888, primeiro que essa população que era alvo desse controle percebeu muito rapidamente que a passagem para a República não era lá grandes coisas. De novo, eu vou recorrer aqui a uma crônica genial do Lima Barreto, que é esse escritor carioca, que eu gosto pra caramba, declaradamente um anarquista, onde ele, inclusive, até dizia que talvez na República as coisas fossem piores, tá? Mas também tinha a ver muito com a ironia dele dizer isso. Mas o fato é que o processo de libertação das pessoas escravizadas e a entrega delas a essa zona do racismo de Estado vai ser combinada com o comecinho do processo de industrialização, que, na verdade, só vai se dar ali na década de 30, ou pelo menos vai ter um grande projeto dentro do que se chamou Estado Novo aqui. Mas nesse processo de industrialização, especialmente no Sudeste, São Paulo e Rio, basicamente, ele vai caminhar junto com o processo de... e existiram vários teóricos, como Oliveira Viana, enfim, de tentativa de embranquecimento da população brasileira com incentivo da migração europeia para cá, mas também por conta de uma leitura, pelo menos dos parcos industriais, do que se poderia chamar de um arremedo de burguesia nacional aqui, que não queriam que negros trabalhassem em suas fábricas, não é que eles não queriam que os negros trabalhassem em suas fábricas, mas que acreditavam que trabalhadores europeus teriam uma melhor, entre aspas, expertise para isso, o que redundou numa forte imigração, principalmente de italianos, espanhóis e acho que em menor medida portugueses. Mas, enfim, no Rio isso é muito marcante, né? No Rio de Janeiro, em especial. São Paulo, mais de italianos, mas, enfim. O fato é que essa tentativa de embranquecimento não veio só com o que eles queriam, né? Com esses imigrantes, vieram também todas as ideias socialistas da Europa, especialmente o anarquismo. E aí a Primeira República, então, para dar um fio para o que eu estou falando aqui, né? Então, o Brasil se torna um país independente. O primeiro perigo a se conter nas ruas são os negros, né? Não tem como você contar a história, por exemplo, da malandragem do Brasil, né? Dos prostíbulos, das zonas perigosas da cidade, sem que essa não seja uma história dos negros também. Isso se reflete na própria produção cultural brasileira, né? O samba, enfim, a cachaça, tudo isso está bastante relacionado. Mas com essa vinda dos europeus também, a gente passa a ter, então, um duplo perigo aí identificado, primeiro, por esse estrangeiro ou por esse imigrante indesejável, que também isso será registrado na legislação. A gente tem já em 1904 uma lei que ficou conhecida como Lei Adolfo Gordo, que era a lei dos imigrantes indesejáveis, né? Então, basicamente, era qualquer trabalhador europeu que viesse para cá
que fosse identificado com algum tipo de organização especial anarquista, porque os anarquistas no Brasil vão produzir, no começo do século XX, os dois grandes movimentos grevistas que se viveu aqui. Em 1917, em São Paulo, uma grande greve geral, e em 1918, um evento conhecido como 18 do Forte, lá no Rio de Janeiro, que teve atuação, isso é só uma curiosidade, decisiva de um filólogo, professor do Colégio Pedro II, que escrevia diariamente num jornal e que tinha um jornal chamado Ação Direta, que era e uma figura incrível, enfim, um dos caras que trouxe a macrobiótica, enfim, um doidão também, de um jeito diferente do neto dele, né? Porque ele não fumava, não bebia, ele tinha uma concepção de anarquismo que, assim, o controle total do corpo era necessário, então, uma outra concepção, mas tão maluca quanto, pelo menos na minha leitura. Bom, então, nesse momento, então, na Primeira República Brasileira, você tem como o perigo das ruas, ainda, né, e isso vai ser uma constante na história do Brasil, esses negros libertos ou libertados da condição de escravos, não definitivamente, enfim, tem vários senões nessa história, porque ela não é uma história só jurídica, e esses imigrantes indesejáveis. E que é muito engraçado, assim, no Brasil, porque até hoje a classe média, a elite brasileira, assim, se gaba de algumas conexões ou origens europeias, tal, e no fundo era um bando de desterrado que veio para cá, enfim, um bando de gente fodida, muitos deles subversivos, mas também muitos deles partidários da ordem, né? Você tem relatos de, por exemplo, imigrantes italianos europeus simpatizantes do fascismo, enfim, portugueses que eram adoradores de Salazar e Nossa Senhora de Fátima. Enfim, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima tem 300 mil capelas de Nossa Senhora de Fátima no Brasil, vindo um pouco disso. Que eu, enfim, como vim de uma família de formação católica, eu chamo Nossa Senhora de Fátima de a Santa do Salazarismo. Bom, e então, esse perigo vai estar relacionado, isso que eu acho que é o que eu queria frisar aqui, do que eu porcamente preparei para a gente conversar, que é uma história que, na verdade, tem a ver com a nossa atualidade, né? Não é nenhum relicário que eu estou fazendo aqui, que é esse risco da contaminação e da sedição, que vai ser visto não só em movimentos que são, digamos assim, conscientemente e politicamente organizados, né? Mas, por exemplo, em corpos que, pela simples existência deles, representam um perigo para essa ordem por conta da virtualidade de sedição que a ordem vê nesses corpos, né? E aí nessa necessidade de controlar individualmente e coletivamente. Isso vai subsistir, né, na ditadura varguista, né, no que a história brasileira conhece como Estado Novo, vai continuar existindo de diversas maneiras, numa espécie de interregno democrático que o Brasil viveu entre o fim do Estado Novo e a ditadura civil-militar de 1964. E é interessante isso, porque hoje, quando se fala muito de ameaça da democracia ou coisa do tipo no Brasil, às vezes parece que o Brasil viveu uma grande experiência democrática tal, durante o século XX, mas, no fundo, nem o Brasil e muitos poucos países viveram formalmente, enquanto regime político, uma experiência democrática no século XX. Né? Eu fui falando aqui, fui dando vários exemplos que perduraram durante longas décadas do século XX. Então, franquismo espanhol, salazarismo português, fascismo italiano, nazismo alemão, o varguismo brasileiro. Então, o século XX, no fundo, ele tem muito mais
bagagem de experiência de governos autoritários do que propriamente o que seria, no mínimo, uma democracia liberal, burguesa, enfim, como mais ou menos a teoria aponta. Isso subsiste e no caso da região de concentração da riqueza no Brasil, que é especialmente a região sudeste, região que foi o maior alvo também desse processo de embranquecimento que aparecia em teóricos como Oliveira Viana e tal, esse reconhecimento do perigo vai dobrar, né? Porque ele continua associado aos grupos subversivos, aí já num contexto de ditadura civil-militar, guerrilhas urbanas, vários partidos de esquerda, movimento estudantil, tal, porque é sempre, também quando a gente pensa nessas tecnologias de poder, na verdade, a melhor maneira de entendê-las é muito mais olhando para quem ou para quais grupos resistiram a isso do que propriamente a configuração desses poderes, porque a configuração deles é sempre uma reação, né? Foucault dizia que o dispositivo é o que responde a uma urgência, né? Então, eles abriam uma urgência e, no fundo, ao contrário do que, sei lá, o senso comum coloca, o poder está sempre correndo atrás de quem escapa, né? E não o contrário, e não as pessoas estão escapando do poder. As pessoas escapam, elas sempre vão escapar, né? O problema é que ele sempre está tentando trazer de volta. E nesse contexto, se de um lado você vai ter os movimentos políticos organizados de resistência à ditadura, de outro lado também você vai ter uma grande migração interna, onde, de novo, né, nesse sudeste mais rico, isso vai estar relacionado a muitos trabalhadores que vieram do norte e nordeste do país para trabalhar na construção civil, na metalurgia, né? Não é à toa que, assim, a história dos movimentos sindicais dos anos 70 e 80 no Brasil é basicamente uma história de imigrantes nordestinos, né? As grandes lideranças políticas, enfim, bom, o próprio Lula, né, é pernambucano. Isso puramente como um dado histórico sociológico. Só que acontece, e aí eu queria, aí que eu faço um salto meio rasante aí, mas quero chegar no qual é o nosso problema hoje, e talvez intensificado com a pandemia, que é o seguinte: durante todo esse tempo e com esses grupos que se mobilizavam dentro dessa combinação entre disciplina individual e biopolítica coletiva, foi se desenvolvendo formas de controlar as ruas, né? De um lado, com sofisticação dos controles policiais, né? Então, uma maneira de exercer a violência policial que é mais eficiente, formas de controles não violentos, formas de controles ambientais, né? Toda a criminologia ela vai herdar um saber acumulado, especialmente na sociologia da Escola de Chicago, né? Com autores como Foote Whiteman, que vai escrever um clássico aí da sociologia do desvio chamado Street Corner Society, que é tipo sociedade de esquina, são os vários estudos sobre as gangues, os grupos de jovens que escapavam do controle citadino. Mas, de qualquer maneira, essas formas de controle das ruas vão se sofisticando e vão ganhar um grande aliado, que são todos que é toda a tecnologia computa informacional, né? Que hoje em dia ela está sofisticada a ponto dos drones, dos satélites, do GPS e tal, mas que ela já estava sendo ali desenvolvida, na verdade, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em termos planetários, com uma certa intensificação nos anos 80 e 90, inclusive com desbloqueio da possibilidade de controle de todo o planeta, porque se até então, pelo menos do ponto de vista político, o planeta vivia mais ou menos dividido, por conta do que a gente conheceu como Guerra Fria, entre, né, o controle socialista soviético e o controle capitalista estadunidense, ele finalmente se planetarizou, né, e por isso os controles ambientais se tornam mais sofisticados. O satélite tem um papel importante nisso. Mas, e aí eu acho que a grande curiosidade dessa história rasante que eu estou fazendo aqui que é justamente a partir do momento em que é mais possível controlar a céu aberto que as experiências democráticas começam a existir. Então, né, todos os processos de abertura, o fim da ditadura no Brasil, né, o fim da ditadura franquista, o fim do salazarismo e tal,
ele coincidem, e isso não é uma coincidência, com uma maior capacidade de controlar as ruas. Então, a democracia se torna possível na medida em que as ruas são mais controláveis. E mais do que isso, não só por tecnologias de segurança propriamente ditas, mas também com tecnologias participativas, né, da própria democracia. Então, se você se sente como um grupo excluído desse conjunto populacional, venha até nós, participe, diga qual é a sua demanda, enfim, e o poder se torna, digamos, mais capaz de fagocitar essas práticas que até então escapavam, e a única maneira que ele tinha de reagir a isso era repelir. De maneira que a gente só pode entender esse controle das ruas nessa dinâmica ou nesse agonismo entre poder e resistência. Nos anos 90, para ir chegando perto de um encerramento do que eu estou falando aqui, isso não só se torna mais possível, mais democrático e mais democratizado, como se viveu, pelo menos durante um curto tempo, uma ilusão de que o conflito, inclusive, ia ser banido, né? Então, todo mundo deve lembrar aí que a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e tal, foi acompanhado de um certo furor planetário do que, por exemplo, um cientista político nipo-estadunidense chamou de fim da história, né? O Fukuyama. Então, acabou, não tem mais disputa, o futuro vai ser o aperfeiçoamento dentro desse modelo que foi vitorioso, né, das lutas políticas herdadas do século XIX, combatidas ou que produziram os conflitos do século XX, e o século XXI vai ser esse grande aperfeiçoamento do que venceu essa história toda. E é curioso que até mesmo o que se chama de esquerda capitulou para esse tipo de discurso, né? Então, né, pessoas como, por exemplo, que pegar um grupo bem significativo, assim, já que a gente falou rapidamente de situacionismo na conversa da semana, né? Os situacionistas, em grande medida, vão ser os jovens refratários ao que foi um pequeno grupo revolucionário francês chamado Socialismo e Barbárie, que produziu 3 grandes figuras, né? O Edgar Morin, o Claude Lefort e o Castoriadis. E é curioso você pensar o que aconteceu com esse grupo, né? Alguns antropólogos ficam bravos quando eu faço essa piada, mas assim, o Morin virou astrólogo, né? Virou, sei lá, um sujeito meio holístico, não sei. O Lefort aderiu fundamentalmente à democracia liberal, escreveu a Invenção Democrática, né? Foi de alguma maneira uma figura intelectual importante para a primeira vitória dos socialistas franceses, com a eleição do Mitterrand ali em 80, 81, se não me engano. E talvez o único que partiu para um campo mais radicalizado tenha sido Castoriadis, que foi escrever sobre autonomismo. Mas o mais importante não é isso aqui. Se a gente pensa nos anos 90, mesmo os partidos, digamos, socialistas, vão aderir ao jogo, né? Talvez a teoria mais significativa desse processo seja o que o Anthony Giddens lá chamou de terceira via e que foi a base, digamos, teórica e ideológica do Labour inglês, né, do trabalhismo inglês, do Labour Party. No Brasil, isso também vai acontecer, né? A ponto de muitos dos que eram vistos como esse perigo durante, principalmente, o período civil-militar, se tornarem governo. A gente nunca pode esquecer que o Brasil, inclusive, foi governado por uma mulher que foi acusada de terrorismo, ficou presa, foi torturada, enfim, a Dilma Rousseff. Tem toda a carga simbólica dela ter sido quem assinou a lei antiterrorismo em 2016, né? Não só simbólica, mas desse jogo e tal. Mas o que interessa, porque eu queria conversar aqui, a capacidade de absorção da ordem democrática teve tamanha eficiência que fez de uma terrorista uma presidente.
Isso tem, de um lado, obviamente, um conteúdo de vitória, de avanço dessas lutas, inegável, mas tem também de dados sobre a capacidade de absorção, porque ela não ganhou diante de uma transformação radical da realidade, ela ganhou dentro do jogo, né? Dentro da ordem, com todos os problemas que, inclusive, levaram à deposição dela. E não é fortuito de que o sujeito que encarnou o movimento de deposição dela, no momento do voto dele, ainda como parlamentar, ele tenha reivindicado justamente uma figura dos porões da ditadura, né? O Ustra. Não sei, talvez vocês saibam já disso, pelo menos quem é do Brasil com certeza sabe, né? O Bolsonaro, quando dá o voto pela admissibilidade do impeachment no Congresso brasileiro, ele dedica o voto dele à memória do Ustra, né? Que foi assim, o torturador mais cruel da história da ditadura brasileira. Assim, cruel, porque não é assim, só para deixar claro, né? Tipo, não é tipo o Golbery, o Costa e Silva, que foram sujeitos de Estado, que eram fascínoras tanto quanto, mas eles delegavam, né? O trabalho de fascínio, né? O Ustra foi um cara que sujou a mão mesmo de sangue. Ele era um torturador, diretamente. E eu reputo isso como um momento horrível assim, da história brasileira. Mas, enfim, esse voto é uma coisa que ainda me impressiona. Bom, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Então, quer dizer, houve um tal arrefecimento da capacidade de contestação, principalmente do ponto de vista político, que a democracia passou a absorver esses antes inimigos delas, né? Só que isso foi quebrado justamente por acho que renovação não é um bom nome, mas por outras formas de contestação dessa ordem. No caso desse fim da história, que também ficou conhecido como globalização, né? A primeira grande contestação dessa nova ordem mundial, para usar o termo do Bush pai na época, né, que chamou a globalização de nova ordem mundial, veio de povos autóctones do meio de uma selva no sul do México, em Chiapas, quando em 1994 se insurgiu o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Ele foi o primeiro dado de que, assim, olha, não, a história não acabou, mas a luta, e eu acho que é mais fácil da gente olhar retrospectivamente, ela começou a se deslocar, inclusive, de quem fazia essa luta, ou quais eram os sujeitos não é uma boa palavra, mas assim, quais eram os elementos dessa luta. É daí que surgem os movimentos anti-globalização, e a gente volta para a rua, né? Quer dizer, a gente volta a ter manifestações de rua em larga escala, e essas manifestações, diante de um aparato de controle tão gigantesco e democratizado, ela só vai mostrar a efetividade à medida em que entra em conflito com o principal dispositivo de controle da rua, que é a polícia, por meio de parte desses manifestantes do movimento anti-globalização, que eram conhecidos como black blocs, né? Sujeitos que vão botar o corpo, vão jogar o corpo contra essas forças, em condições absolutamente assimétricas, né? Então, quer dizer, uma pessoa, no máximo com uma pedra, um coquetel molotov, enfim, contra um sujeito que foi treinado a vida inteira para fazer isso, está todo parametrado, com escudo, com capacete, enfim. E que o caráter, para usar um termo do Saul Newman, que foi um cara que escreveu muito sobre isso, o caráter contra-espetacular dessa ação estava menos na capacidade ou na eficiência tática de realmente fazer recuar a polícia, embora às vezes isso acontecesse, e mais na capacidade de revelar uma disputa velada, digamos assim, né? Ou, mais do que isso, né, demonstrar a forma de atuação do poder entrando em choque com os poderes e com a parte terminal desses poderes, no caso a polícia. Bom, em grande medida o controle disso se deu
com toda uma reconfiguração do aparato securitário e que passa por todo o trabalho antiterrorismo pós-11 de setembro. Só que ele é retomado de novo, né, dessa forma, após a grande crise de 2008, de novo por enfrentamentos de rua, que dessa vez se darão em Atenas, na Grécia, e de enfrentamento desses poderes. E vai rapidamente se espalhar, né? Primavera Árabe, Occupy Wall Street, indignados, então, norte da África, Espanha, Estados Unidos, Chile, né? Até chegar ao Brasil, em junho de 2013. Uma onda de protesto que, na verdade, não parou. De maneira que eu contei tudo isso de uma forma um pouco caótica, mas para dizer o seguinte, me parece que a pandemia coloca um novo nível de controle dessas ruas, que eu não sei ainda qual é, não sei como ele vai se dar, mas que, para além de todo o aparato de controle propriamente dito que ele consegue mobilizar, tem todo um trabalho de produção de uma certa subjetividade mais afeita aos controles eletrônicos, a ficar em casa, a ter cuidado com o outro mutuamente. E que, se a história ensina alguma coisa, né? Você vê, ela chega, por exemplo, na América Latina, quando o Chile está totalmente em chamas, né? Eles estavam derrubando todas as estátuas de colonizadores do Chile, tacando fogo em banco, em delegacia, tal. E para o Piñera, que é o presidente chileno, tipo, a pandemia foi um presente, né? Porque parou a rua. De maneira que me parece que a única forma de bagunçar de novo isso que já tem se chamado, não sei se em Portugal estão usando esse termo também, isso que já tem se chamado de novo normal, quer dizer, o gosto pela normalização é tamanho que que se quer um normal novo, né? Passa inevitavelmente pela retomada dessas ruas, no enfrentamento. E passa por entender que essa combinação herdada da modernidade, né, do corpo dócil e útil e do controle político, ela se transformou e hoje ela, primeiro, né, se manifesta de outra maneira nos corpos, né, quer dizer, não é mais um corpo necessariamente disciplinado, porque ele está em fluxo. Segundo, se volta, sobretudo, ao controle de inteligências, por conta dos fluxos comunicacionais. E terceiro, opera um controle individual, não mais nessa anatomia política do detalhe, mas talvez numa espécie de espiritualização da existência de cada um, né? E aí a gente explica um pouco a expansão de coisas como, sei lá, budismo, autoajuda, versões boticárias do que se chama de autocuidado, enfim. Mas que a gente está numa encruzilhada, eu acho que essa é a principal imagem do que a gente está vivendo agora, entre a possibilidade de realmente se emancipar desses cuidados que são ao mesmo tempo, que é ao mesmo tempo uma gestão da morte, não sei se ficou claro isso, sem se entregar ao extremo individualismo egóico que o tipo de capitalismo que a gente vive hoje nos convoca. Essa autopromoção nas próprias redes, quer dizer, uma espécie de definitivo endeusamento do eu, né, do indivíduo. E que essas experiências de rua, como, por exemplo, essas manifestações onde as pessoas cobrem a cara, tal, eu estou dando esse exemplo, né? Provavelmente vocês podem imaginar outros. Elas têm, além da característica de entrar em choque com o poder e, com isso,
revelar o funcionamento desse poder, né, essa coisa de uma certa dissolução da individualidade, que não é, que é diferente da dissolução da massa, enfim, né, é uma experiência corporal. Tem uma entrevista do Foucault, meio obscura, chamado Saber Gay, onde ele dizia que ele experimentava isso dentro das saunas de homens que ele frequentava, né? E que era uma experiência do prazer dessubjetivado, sei lá, alguém pegava no pau dele, enfim, ele pegava no pau de alguém, não sei o que acontecia, mas isso não dependia da figura, da imagem subjetiva que ele tinha desse outro que provocava o prazer dele. Esse enfrentamento de cara coberta passa um pouco por isso também, me parece, né? De maneira que a resistência passa, em grande medida, por uma experiência muito imediata corporal do prazer, do que propriamente uma projeção de desejos, enfim. Então, embora tenha se achado durante um tempo que a rua foi perdendo a importância, digamos assim, no cenário político, porque tudo foi para as redes e tal, eu refiz essa história, talvez cheia de buracos, erros, falhas, memórias e omissões, enfim, única e exclusivamente para dizer assim, o que mais me preocupa no que a gente está vivendo é essa insistência em nos tirar da rua e que talvez a coisa mais decisiva que tenha seja retomar essas ruas de uma outra maneira, enfim, tomando os cuidados e tal, né? Mas para que ela não seja mais tomada, pelo menos como ela está sendo no Brasil, pelo que há de mais idiota assim, da sociedade brasileira. Não sei quem aí viu o famoso vídeo dos bares no Leblon. Talvez retomar a rua tenha a ver com tipo uma malta de vândalos entrar e barbarizar aquele bar do Leblon, aterrorizar aquelas pessoas, enfim, criar uma experiência nelas de susto, de não, que nem precisa ser necessariamente uma ação violenta, assim. Pode ser uma grande performance de susto mesmo, né? Para ver como que elas reagem, sei lá. De repente elas até se tocam que elas estão vivas, não sei. Porque parece que elas não estão. Acho que tá bom, né? Já falei demais, foi quase uma hora, pelo amor de Deus. Eu vou pegar água, aí vocês pensam no que vocês vão falar. Ele foi operar. Então, aqui as pessoas estão a dançar o que vão falar, não estão a pensar. Aqui estamos a dançar o que vamos falar. E por aí passa-se o quê? Estou lavando a grilo. Pronto. Tem uma expressão brasileira que fala, ele fala mais que o homem da cobra. Eu sou assim, eu falo mais que o homem da cobra. Nós falámos tudo enquanto tu fostes beber água, agora já... Acabou? Agora já acabamos, já falámos tudo. Ah, que bom. Eu estava a brincar, estava a dizer que nós estávamos aqui a dançar o que vamos falar, porque está toda a gente aqui mais ou menos em estado de dança. Parker. Vocês estão no baldio? Estamos a baldear, na baldeagem.
que é uma prima da vadiagem. Nós estamos em Lisboa, na cidade de Lisboa, só que num lugar abandonado da cidade de Lisboa. Abandonado pelos construtores de novas cidades e habitado pelas plantas, pelas moscas e formigas, pelo alecrim, pelos pássaros. Toda essa viagem, a viagem nas ruas, toda essa viagem dos corpos nas ruas. Eu estava a ouvir a Cássio com muita atenção. Aliás, estava a ouvir, felizmente estava a ouvir na presença de outras pessoas que estão a ouvir com muita atenção, com atenções diversas. E estava a sentir que isto nesta experiência, eu ontem na conversa com o Bragança várias vezes trouxe o princípio desta pergunta, mas depois ele trazia outra coisa qualquer e nunca lá fui, também não sei bem formular a pergunta, mas tudo isso que está na nossa caminhada enquanto vá lá humanos e selões de pensamentos, de filosofias, de condutas, de legislações, de apertos, de urbanidades e tudo isso. Agora, neste momento, com esta situação de agora nós estamos a experienciar muitas situações que parecem as mesmas, mas não são. Porque, de facto, há várias camadas a coexistir. Por acaso, hoje e ontem não me deparei com muita presença de polícia na rua. Tu nunca sabes se estás realmente a ser controlado, filmado ou apanhado por alguém que se acha bom cidadão e por isso vai dizer por bem, não é? Que estão X pessoas a juntar-as não sei aonde. São várias camadas que estão a acontecer ao mesmo tempo e eu sinto que há muita baralhação porque as pessoas com, eu diria até ideologias mais fechadas e as pessoas com formas de pensar mais abertas acabam muitas vezes por ter formas de comportamento até que parecem semelhantes às vezes. Porque de facto este ano o Pedra chama-se Don't Feed the Meaning, não é? E isso do Don't Feed the Meaning, não alimentar os sentidos, os sinais, apareceu exatamente numa situação dessas de controle, não é? Nós estávamos em Santa Apolónia, estávamos na estação de Santa Apolónia aqui em Lisboa e estávamos brincando do que era possível, o que é que os corpos podem, habitando a cidade, habitando lugares que estão cheios de regras e de imposições de castração de espontaneidade, lá. Mas o que é que se podia que não tivesse ainda legislado e que portanto ninguém pudesse dizer isto tu não podes fazer, não é? Ninguém pudesse sentir que aquilo era uma infração qualquer, só sentiam que poderia ser uma estranheza, mas não uma infração a qualquer coisa pré-determinada, chegando a casos, mas isso o Pedras tem sido um grande professor, um grande ensinador disso, porque é possível mesmo muitas vezes ver-nos a gerar acontecimentos que parecem mesmo impossíveis, que qualquer pessoa poderia dizer isso não é possível, isso não vai ser autorizado ou não, mas realmente essas autoridades mesmo por parte das pessoas que representam a autoridade, nomeadamente os polícias, não é? Essas autoridades têm formas que não são formas comuns, não é?
que não são formas que já toda a gente percebe que estão legisladas, ganham uma capacidade impressionante de relacionar os corpos numa coisa que me parece próxima daquilo que eu poderia dizer que é a liberdade. Portanto, os corpos reconhecem que podem, não sei, rebolar no chão, podem conversar, fazer piqueniques, ou os corpos podem habitar a cidade de formas inusitadas e de formas que me parecem muito curiosas, que não estimulam essa entrada da autoridade, da autoridade, da representação da autoridade. Por isso é que saiu esta expressão "don't feed the meaning", até foi ali com o nosso amigo Parker também, que na altura falava ainda pior português. Está ali com uma alforreca, chapéu de chuva, sol. Mas tinha a ver com esta coisa, se nós pudéssemos não alimentar muito os sinais, não alimentar muito os botões que despoletam essas medidas de constrição da liberdade dos corpos, se calhar os corpos podem realmente ser livres. Basta inclinar um bocadinho a cabeça, fazer aquilo que tu estás a fazer e as coisas apanham uma sintonia com uma imensidão de possibilidade. E o que eu tenho achado muito interessante é que essa imensidão de possibilidades perpassa mesmo os corpos e os lugares, não é uma coisa que são as pessoas de investigação do SEM ou isso, é uma coisa que qualquer corpo, o corpo-cão, qualquer corpo, se apercebe dessa afinação específica de que esta ação, ou esta forma de ser, esta gestualidade, este comportamento, não é facilmente lido por parte da tal autoridade como algo que é proibido. E, no entanto, é algo que habita a cidade ou os lugares de formas muito pouco usadas. Pronto, uma forma, eu diria, mais líquida, mas pronto, não sei se é mais líquida. O que eu sinto agora é que isso continua a ser possível neste mundo intra-Covid, neste mundo pandémico. As leis que foram impostas sobre os corpos, dos confinamentos e tudo isso, foram acrescentar um bocadinho daquela possibilidade do poder dos corpos uns sobre os outros, não é? Por isso é que essa coisa dos vigias que andam a ver se há pessoas que não fazem não sei o quê, mas a convivência do absurdo de quem cumpre a lei, de quem não cumpre a lei, de quem gera outras formas de vida, de quem policia se os outros estão a fazer, quer dizer, é uma convivência de uma diversidade tão grande que às vezes é estonteante, estás a ver? Às vezes é mesmo difícil de alinhar o que é que tu estás a sentir. Eu neste momento só confio no que estou a sentir, porque não estou a confiar nada em nada que seja racional ou nada que seja uma análise das situações. Vou confiando no que estou a sentir a cada momento. Mas mesmo aquilo que estou a sentir aparece muitas vezes assim convulso, é complicado. Não sei se isso interessa alguma coisa para esta conversa, mas olha, foi o que a Boca trouxe. Eu acho que tem uma coisa do que você falou que eu acho interessante, que é, e talvez tenha a ver com o tema que vocês selecionaram aí, que uma das formas de, não sei se escapar é uma boa palavra, mas de desviar desse tipo de controle tem a ver sim com uma atitude ou com uma postura destituinte, né? De desistência, de simplesmente não alimentar isso. Porque eu acho que se existe essa possibilidade, enfim, isso antes ou depois, ou durante a pandemia,
de habitar lugares de maneira a não ativar esses controles, existe também uma adesão a eles que é muito grande. Assim, eu acho que a pandemia traz um pouco isso. Assim, as pessoas se tornaram ainda mais policiais umas das outras, né? Para além do que a gente entende por polícia como uma instituição, enfim, um homem fardado. Mas eu penso que passa um pouco por uma atitude meio Bartleby, assim, tipo, não vou fazer, eu me recuso a fazer, eu prefiro não. O problema é que as pessoas se engajam, né? Eu acho que o meio eletrônico é o principal lugar disso acontecer, né? Sei lá, por exemplo, de repente você vê um monte de pessoas perguntando por que um monte de pessoas estão falando sobre aquele assunto, quando era só não falar daquele assunto. Ponto. Ele não existiria. Eu não sei se há uma oposição, né? Não sei se é oposição, acho que você nem colocou em termos de oposição. Mas eu não acho que não é uma coisa entre o racional e o sensível, mas é alguma coisa que é tudo isso ao mesmo tempo, assim, que é um pouco de intuição, mas é um pouco de racionalidade também. E era uma coisa que eu já sentia antes e agora muito mais. Sinto mesmo que a racionalidade, no sentido de eu fazer um hiato entre o pensar e o fazer, portanto, analisar o meu próprio pensamento, analisar o meu futuro gesto e só deixar aparecer aquilo que eu sinto que é justo naquele momento. Sinto mesmo que essa racionalidade, é isso que eu chamo de racionalidade, se calhar, essa racionalidade está completamente cheia de nódoas, está altamente enraizada numa forma de organizar os veios, estás a ver a coisa do, pronto, o mar, o impossível, o tudo, qualquer caminho ser possível e essa possibilidade de, enquanto tu alinhas por um determinado caminho, não fechares a possibilidade de que qualquer caminho seja possível, é um prazer imenso e para mim é a única forma de vida possível. O que eu sinto que agora a racionalidade, quando alinha num caminho, é muito mais impositiva em termos de este é que é o caminho, por muito que as pessoas, parece-me a mim, se calhar estou a ler mal, que é o mais certo, não é? Mas mais do que nunca, parece que as coisas estão com uma lente, sabes, de aumentar. Aquilo que é nu é muito nu, aquilo que é cruel é muito cruel, aquilo que é belo é muito belo, aquilo que é leve, não sei, eu sinto mesmo que há uma lente de aumentar, ou então é o corpo Sofia que ganhou uma sensibilidade de uma outra camada que ainda não se, que ela própria ainda não se ajustou, é como se o corpo estivesse verde, sabes, a aranha na muda, quando sai a casca, pronto, o exoesqueleto da aranha, e ela depois vai se movendo úmida até que aquela pele rosada e líquida passa a ser o seu novo exoesqueleto. Eu sinto-me completamente nessa parte líquida ainda. Portanto, o I'd Rather Not do Bartleby, já estava aqui a Bárbara a rir-se, eu desconfio que essa coisa do I'd Rather Not, ou eu prefiro não, é uma coisa que foi uma grande descoberta de uns tempos que passaram numa determinada altura e permitiram pelo menos abanar a pressa de um fazer constante, de uma prova do fazer constante e portanto penso que esse Bartleby, esse maravilhoso, que devia ser primo do Moby Dick, esse maravilhoso trouxe-nos a possibilidade de pelo menos considerar com justeza e com o coração aberto a inutilidade, não é? Essa maravilha das coisas não terem que ser todas metidas numa determinada caixa, I'd rather not. Mas eu sinto que, e já sentia antes do Covid, que o fazer é fundamental. Agora, não pode ser um fazer que vem regado
de porque é que eu vou fazer isto e tenho que justificar está muito complicado mesmo. É mesmo um fazer que não... ontem o Bragança dizia que o mundo, o que nós fazemos é acrescentar. Eu não consegui ainda ouvir onde é que é acrescentar. Mas, por exemplo, a Isa está dançando e ela está dançando num fazer que não faz, no sentido que eu não sei explicar muito melhor, mas é uma dança lavada da produção de uma matéria, da produção de um produto. Desculpa lá a estupidez da conversa, não sei dizer de outra maneira, mas pronto. É uma dança que vem do próprio sabor da dança, é uma dança-pensamento, ela está dançando e pensando e é a sua forma agora de falar ou de pensar, mas não é uma dança que está a pedir para um determinado contexto, com um determinado tipo de espectadores que depois analisam a dança e no final batem palmas e depois... É uma dança que acontece enquanto acontece e é uma coisa que me parece que é um fazer não fazendo, no sentido em que não quer acrescentar, ou não sei se é acrescentar, porque o Bragança de Miranda, com quem falámos ontem, é sempre muito misterioso e eu não tenho qualquer tipo de pretensão de ter percebido um terço daquilo que ele disse, de maneira que vou continuando a abobrar e vou caminhando e vou aprendendo. Mas esse acrescentar no sentido da produção de matéria não é com certeza. Matéria no sentido de acrescentar produtos a esta terra cansada de tanto excesso de produtos. Mas penso que inibir o fazer, neste momento, é complicado. O retirar do fazer, neste momento, é complicado. Porque o mundo está muito... O mundo, sei lá, o mundo... Eu estou muito ferida. Eu penso mesmo que o fazer é fundamental, só que se calhar esse fazer pode ser dormir, recolher, contar uma história baixinho, olhar para as plantas, pode ser um fazer, mas é com a respiração de que estás fazendo. E esse fazer é sempre co-fazer, nesse sentido de... É sempre um fazer mundo, não é uma coisa de retirar a minha linha, eu agora não sei o que é que é de fazer, de maneira que não faço. Eu diria, eu agora não sei o que é de fazer, portanto faço não fazendo, faço não produzindo. Mas pronto, mas se calhar também não é uma fala muito, não sei, pertinente, mas pronto, olha, a Lara também está a dançar. Acho que há toda uma outra escala, se calhar não, é assim, não será a pandemia ou o Covid ou o que seja que provoca isto. Acho que isto já estava no ar há muito tempo, a tal forma como esse tal do mundo estava a ser gerido e organizado pelos humanos, parece-me que já estava morto há muito tempo, e a gente continuava a esticá-lo morto e a ligá-lo a máquinas de oxigênio. Mas parece que esta pandemia ou o senhor Covid abriram realmente um buraco, uma brecha, de maneira que é impossível não ver que esse mundo já tinha morrido. E, portanto, que nós agora somos os verdes ou as tais aranhas líquidas a criar seja o que seja. Não é propriamente a solucionar as coisas, a tapar os buracos, a tentar, sei lá, lavar as feridas, mas nós existimos, nós estamos existentes e essa linha eu acho que não devemos retirar. Penso que essa resistência tem neste momento, essa tal existência resistente, tem neste momento uma forma muito informe e muito desajeitada, mais do que nunca desajeitada, mas muito urgente de acontecer, digo eu. Digo eu. Também está a pensar.
Mas é curioso, porque essa lente que a Sofia falou, que aumenta várias coisas, né, o belo fica mais belo, também o cruel fica muito cruel, é tudo excessivo. Ela também, eu fiquei lembrando aqui de como que a informação, a narrativa do real, né, o jornalístico, tá muito ampliado, assim, todo o bueiro da narrativa do real, assim, esse negócio das fake news e, e de só agora as pessoas estarem pensando, não, mas isso é uma ameaça, tal. Enfim, elas estão pensando agora em criar modos de checar esses dados ou de conferir, que também é vigiar, né? Mas, enfim, como que você pode evitar que uma conversa no Twitter, um post de política se torne algo cheio de insultos, enfim, coisas que não acrescentam nada à possibilidade de um diálogo que se diria democrático, né? Assim, com o mínimo de civilidade entre duas pessoas, né? E educação, assim, para que a conversa possa acontecer e não vire só um ruído. E é engraçado como que essas coisas ficaram muito aumentadas. A operação que as pessoas fazem de criar um falso que é tido como real e assim como que os diversos grupos acreditam nesse real e fecham o ouvido, assim, não conseguem, enfim, se sentem muito ofendidos, né, com a existência do outro, seja qual ele for. E eu fiquei pensando nessas coisas das pessoas fechadas em sistemas narrativos que são quebrados por operações, não sei, são momentaneamente questionados mais intensamente em operações que dão a quem participa delas outra experiência da temporalidade, como se você de repente pudesse ser índio no meio da cidade, enfim, como se você pudesse desvencilhar a custo de nada, assim, né? É algo gratuito em muitos sentidos, o vazio do tempo, ou talvez algo que quebra a lógica que produz esse tipo de cidade que segrega, né? Mas que muitas vezes pode nem ser percebido, pode nem ser notado por essa cidade que vigia. Eu fico muito interessado nessa possibilidade de você, de alguma forma, criar esse outro tipo de contágio, que é pela própria experiência de presenciar o que está acontecendo com outra pessoa, você esse sentido da catarse, né? Esse sentido antigo, assim, que você sente na sua pele o que é o outro, o que poderia ser esse outro. Subitamente isso pode se ampliar. E como que isso, quando acontece na rua, não sei, eu acho que tem um potencial muito forte de entender formas de outro através dessa aspereza, mas também viscosidade que a rua pode ter, né? Assim,
Mas como comunicar, né, essas coisas? É muito... Porque, assim, o murmúrio infinito, né, sobre os reais, os campos de sentido mais diferentes, criando a sua narrativa do real, e nananã. E hoje até é possível a Terra ser plana. É incrível isso, né? É muito surreal. Há 2 anos atrás eu nunca imaginaria, não sei, há bem pouco tempo, né? E, mas eu acho que talvez esse enfraquecimento da ciência também tem a ver com uma parte que ficou na sombra da coisa, né? Assim, que é a experiência, o saber do corpo. E não sei, eu acho que também tem um outro ângulo aí. Eu estou achando cada vez mais que, mediando tudo o que eu consegui ouvir do Acácio, me desculpa, eu hoje estou um bocadinho tonta, fui ouvindo e desouvindo, mas tudo o que eu consegui ouvir, mais também o que eu consegui ouvir e não da Sofia e agora do Bernardo, há uma coisa que eu tenho experienciado e pronto, que é o medo. O medo. E o medo vai desde o medo daquilo que eu não conheço, de quem eu não conheço, da vida que eu não conheço, vai até ao medo de ser apanhada a fazer qualquer coisa que não devo. Eu sei que falar do medo, né, é falar de uma coisa muito geral, mas eu estou a falar de uma coisa muito específica minha. E é o que eu tenho sentido que preciso urgentemente de fazer todos os dias, a toda a hora, é ajustar-me a uma coisa que é entre o meu medo, o meu sentir, a rejeição, que eu tenho sentido muito também. Eu sinto medo palpitante e emergente nos outros, às vezes até em entes que eu gosto, em entes queridos, que não me querem rejeitar, mas rejeitam-me e eu sinto que me rejeitam. E como é que eu me vou ajustando, segundo a segundo, minuto a minuto, e ser justa sem ser uma coisa imposta. Para mim a justeza é, eu aprendi há pouco tempo, a minha justeza é mesmo isso. Ela não há uma regra, não há uma lei. E você falou aí de imensas coisas da história que eu fui seguindo e da história do Foucault na sauna. E a Sofia também falou do informe. E você falou dos situacionistas e eu lembro-me que quando eu tinha 16, 17, 18, 19 anos, pronto, anos 60, 70, princípio dos anos 70, que a gente brincava aos situacionistas inventando o nosso cotidiano, acordando todos os dias, e era a nossa resistência, era dizer, eu vou inventar o meu dia, vai ser um dia que nunca houve na vida e que eu vou fazer agora tudo novo. Não sei, há qualquer coisa de triste, de medo. O medo é uma... e de rejeição, e por outro lado há uma grande... Ai, desculpem, olha, agora perdi-me. Bom, mas era para falar disto do medo, que eu acho que... Pronto, pode ser um lugar comum, mas é um lugar comum que está muito presente agora, não é? E que esteve presente em várias situações da história de que você falou. Eu sinto que aqui no Rio, isso
que a luz traz do medo, provavelmente não é o mesmo medo, mas essa história do corpo na rua que tem medo, né? O que passa, acho que, enfim, o Acaso falou bastante da construção histórica desses corpos, né? É muito desafiador, assim, amar uma cidade e crescer numa cidade que você ama, sabendo que você não que vai ser, eu não sei se você não vai, talvez seja pessimista, mas que vai ser muito difícil. Quer dizer, que você vai ter que estar lavando o medo, esse medo histórico, sabe assim? Tipo assim, é um medo histórico, e eu particularmente acho que é kármico também, assim, então não sei, eu sinto nessa experiência de ter estado em Lisboa um ano e trabalhar com 100 e continuar trabalhando e agora estar aqui no Rio, é sempre essa, sabe assim, eu sinto um corpo que caminha de Lisboa para o Rio e um corpo que caminha do Rio em direção a Lisboa. E eu fico pensando assim, esse lugar em que ele se... que a massa começa a desgrudar da mão, tá ligado? Hoje eu estava fazendo bolinho, aí fiquei lá, amassei, tem uma hora que parece que não vai sair dali nunca, né? Tipo assim, caraca, fudeu, assim, tipo, essa massa vai ficar para sempre colada na minha mão. E aí tem uma hora que a massa começa a descolar, né? É inacreditável, assim. Sempre que eu faço bolinho, eu acho que a massa nunca vai descolar da minha mão. Mas uma hora ela descola, né? Fico pensando nessas coisas, assim. Esse corpo, não sei, né? Barulhento, assim, sei lá. Eu descobri que eu era barulhenta com a Sofia Ó, assim, em Lisboa, né? E aí eu falava, gente, Rio de Janeiro, né? Barulho, sabe? Pra mim eu tava assim, normal, né? Gritar, amiga, na sacada, tipo, ô Sofia! Normal, Laura, para. Assim, essa coisa dos sons, né? Das cidades, que não é o mesmo também. Embora elas tenham carro e... Não sei, o medo de estar na rua agora, né? Tipo, hoje, ontem, sei lá, anteontem, que eu desci na rua de noite, por exemplo. Eu sinto um medo mais infantil, sabe? Assim, de uma certa infantil e branco também, né? De, tipo, será que tem alguém me seguindo, né? E aí, normalmente, a imagem desse alguém me seguindo é um corpo preto, sabe? Esse silêncio diferente na rua, assim, né? É um silêncio diferente. À noite, particularmente depois das 8, porque aqui às 8 horas já está tudo abrindo, assim. Da barraquinha do cachorro-quente a, sei lá, o restaurante fino que acende velas. Então, é mais esse outro medo. Eu sinto que migra, sabe? Assim, são medos diferentes. Não sei se já está muito embaralhado. Mas, tipo, o medo atual e o medo do antes do atual não são o mesmo medo. Eu sinto o medo do antes da atualidade, né, do presente. Assim, de certa maneira, lavado, talvez, pelas experiências de introspecção, assim, né, que a gente está vivendo, está em casa, etc. E aí tem aparecido esse outro medo dessa rua nova, assim. Pensando de olhar por dentro dela, né, assim, continuar, tipo, tirando a poeira dos olhos um pouco.
queria comentar algumas coisas meio rápido. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante e tem a ver principalmente com esse tema do medo é que eu não acho que tem uma espécie de reconhecimento aí que talvez a pandemia acelerou, que a Sofia falou, se eu entendi bem o que ela disse, não sei se tudo, mas parte importante para mim é isso, é reconhecer um grande fracasso de tudo isso que, sei lá, de toda essa história que eu tentei contar rápido aqui em menos de uma hora. Quer dizer, existe uma impossibilidade mesmo, assim, se tornou impossível. Embora as pessoas, em geral, pratiquem uma espécie de negacionismo em relação a isso, né? Que eu acho que vai muito mais além do que o Bernardo lembrou, assim, da coisa da Terra plana. Eu acho até, por exemplo, a parte da Terra plana, eu acho até meio anedótico, porque, no fundo, a gente chegou num ponto de experiência de vida que o embotamento é total, assim, tipo, né? Quer dizer, até as questões ligadas aos cuidados mútuos, que, de alguma maneira, a pandemia exige, que não tem só a ver com você, tem a ver com todo o seu entorno, ele revela essa radicalização de uma existência em si mesmada que, de alguma maneira, já estava ali. Então, por exemplo, essa coisa da fake news, para mim, essa crise da verdade, porque a fake news em si, quer dizer, um grupo de pessoas acreditando em algo absurdo, no fundo, é uma coisa que sempre existiu, sempre tiveram grupos e tal. Talvez a experiência da comunicação intensifique isso, mas eu acho que, para além disso, existe uma crise de verdade, do estatuto da verdade, né? Que, para mim, está inscrita nesse fim de civilização, enfim, nesse fracasso completo da civilização judaico-cristã ocidental, para ser bem catastrófico. Mais especificamente, isso passa também por essa ideia do medo. De alguma maneira, se eu fosse dar um resumo para o que eu fiz assim, seria algo do tipo que o fascismo aprendeu a ser democrático. Então, não se trata simplesmente de defender as instituições democráticas, porque, no fundo, ele opera esse grande projeto de morte independente do regime político, né? Ou mais do que isso, por meio dele, né? Por meio dessa forma democrática de viver. E aí eu penso que não é uma coincidência que essas revoltas urbanas, pelo menos as mais recentes, das quais eu fiz referência muito rapidamente, elas têm se expressado, por exemplo, nesses movimentos de quebra, de destruição das estátuas, né? Porque eu acho que, se alguma coisa interessante acontecer, vai ter um passo a mais, que não é só a destruição das estátuas. A cidade, que talvez seja o maior monumento desse mundo moderno, ela se tornou indefensável, ela não pode mais existir. Ela tem que ser destruída, de alguma maneira. Isso eu estou falando para São Paulo, Rio de Janeiro, Lisboa, Nova York, Londres, Paris, enfim. Dentre vários motivos, porque, por exemplo, né, isso foi uma experiência que a gente viveu muito fortemente nos meses de pandemia em São Paulo. Ele cria tipo um desnível de discurso e de experiência, criando várias categorias de pessoas, né, de cidadãos. Então, por exemplo, enquanto você tinha um discurso muito fortemente repetido de ficar em casa, praticar o distanciamento social, ainda que ele sofresse a contestação retórica, por exemplo, dos bolsonaristas e, de fato, do próprio presidente, né, que sempre falou contra isso, as mesmas pessoas que operavam esse discurso de que precisava ficar em casa, as mesmas empresas e tal, estavam colocando os chamados serviços essenciais
todas as pessoas para trabalhar e, consequentemente, se exporem à possibilidade de contaminação. Então, isso não só revela como que existem estatutos diferentes de estar nessa cidade e tal, mas também revela o campo no qual o discurso negacionista encontra fertilidade, né? Porque, de fato, por exemplo, quando o presidente diz assim, não, as pessoas têm que sair porque elas têm que botar comida na mesa, tal, ele sabe para quem ele está falando isso. Ele sabe que tem pessoas que essa experiência é real, entendeu? É real no sentido assim, a pessoa fica, de fato, num dilema entre ficar em casa e morrer de fome ou sair e correr o risco de ser contaminado. Então, acho que não é só um problema de comunicação, né? É um problema, às vezes, até de comunicação demais, ou de gestão dessa comunicação, porque não só o fascismo aprendeu a ser democrático, como ele é, e mesmo na sua forma democrática, o que ele sempre foi, que é a imposição de um modo de vida sobre todos os outros possíveis, seja o modo de vida esse qual for, né? O que eu estou querendo dizer também é que um campo fértil dessa extrema-direita global habita na hipocrisia dos discursos pretensamente progressistas, porque a dependência que as pessoas que tinham condições sociais e econômicas de se manter em casa, de toda uma rede de serviços que era operada por pessoas mais pobres, enfim, por trabalhadores, também revela a falta de autonomia que essas pessoas têm. Quer dizer, se de repente as pessoas, sei lá, os entregadores, os atendentes de supermercado decidissem, por conta da proteção da própria vida deles, praticarem isolamento social, essas pessoas provavelmente iam morrer de fome, elas não iam, entendeu? Cria uma situação bastante interessante de, por exemplo, e é uma espécie de contradição, enfim, que como que esse monumento de... Eu sempre lembro muito de um texto do Simmel, que é um sociólogo alemão, tal, sobre a urbanidade, acho que chama psicologia, experiência e psicologia urbana, uma coisa assim, texto curto, que a cidade tem essa contradição, assim, né, que é, ao mesmo tempo que ele é o maior monumento moderno da ideia de liberdade, de vida livre, de anonimato, de possibilidade de circular em todo lugar, ele é a pessoa que vive, as pessoas que vivem na cidade são as mais dependentes de todas, elas não plantam o que elas comem, elas não produzem a roupa que elas vestem, elas estão totalmente dependentes de uma rede de serviços. Se de repente, se fosse possível você simplesmente desligar, elas iam morrer de inanição, né? E por último, acho que assim, a experiência do medo ela é central, não só porque ela está intensificada pelo medo do contágio, mas também porque ela atravessa, né? A Laura falou de um medo que de repente tem corpo, tem cor na rua de uma determinada hora, mas essas pessoas também que são alvo do medo, elas também sentem medo, enfim, outros tipos de medo. Dentre outras coisas, porque o medo é o afeto fundante da política moderna, né? Basicamente, o discurso contratualista diz que as pessoas resolveram assinar um contrato e fundar um Estado porque elas tinham medo da ameaça que as outras pessoas poderiam produzir nelas, né? Basicamente, lá, o Leviatã do Hobbes as pessoas assinam um contrato com medo da guerra virtual e na esperança de uma vida segura. E aí eu acho que a gente chega em que, pelo menos para mim, deve ser, e de alguma maneira o né, para vários movimentos tal, o principal problema, o principal alvo das lutas hoje, que é a segurança. A gente precisa abrir mão definitivamente de toda a ideia do que seria uma vida segura. Entendeu? Por vários motivos, né? O primeiro deles é que, no fundo, isso buscar a vida segura é igual aquele coelho de turf, sabe? O coelhinho que colocam em competição de cavalo, que eles colocam uma cenoura aqui e cada vez que ele corre, a cenoura também vai, então ele nunca para de correr. Então,
Então, a busca, não existe vida segura e nunca vai existir, porque o dado mais incontornável da vida de todo mundo é que uma hora a gente vai morrer. E segundo, porque é em nome da construção dessa segurança, barra felicidade, enfim, que todo esse conjunto de controles e toda essa rede de dependência se constrói, né? Então, aí, se passa pelo consumo, se passa pelo modo de vida. Então, eu vou comprar um carro X porque eu vou ser mais feliz com isso, mas aí você vai lá e... Né, é uma coisa meio hegeliana, o desejo do desejo do desejo. Então, eu penso que medo e segurança são os afetos mais importantes de serem neutralizados para abrir caminho. Porque a própria ameaça da extrema-direita, por exemplo, é conjuntural. Ela pode passar. Em termos macropolíticos, ela é bem pouco diferente do que foi a experiência progressista antes. Pelo menos no Brasil, os 12, 13 anos de governo de esquerda, enfim, foi o momento em que mais se aumentou a população carcerária, a ativação de garantia de lei e ordem, crescimento dos aparatos policiais, operação de uma série de dispositivos de controle citadino por conta dos mega-eventos. Enfim, quem mora no Rio sabe disso muito bem, mas não só no Rio, né? São Paulo, Fortaleza, Salvador e tal. Então, eu diria assim que esse corpo na cidade é um corpo que tem que se desvencilhar da cidade. Ou destruir a cidade. Enfim. O Amier Kassiré, eu nunca consigo falar o nome direito dele, um poeta da América Central, de uma colônia francesa aqui, ele dizia que a Europa é indefensável. Né? Eu diria que a cidade é indefensável, talvez como esse principal produto exportado da Europa a todo lugar do mundo. É cada vez mais difícil, quer dizer, ela se tornou tão... Essas ruas foram se tornando tão governadas e tão perigosas que a gente vive um momento que hoje é a pandemia, mas pode ser uma outra coisa, onde o imperativo é não sair de dentro da sua casa e você vive a ilusão que dentro da sua casa você está protegido. O que também não é exatamente uma certeza. Enfim. Eu acho que era isso que eu tinha falado. Eu falei com a Sofia antes. Eu falei, pô, eu não sei direito o que eu vou preparar. Aí eu acabei fazendo uma coisa que é quase que uma coisa de foi inteiramente. Tem duas, falei umas coisas que eu não pensei. Em boa altura, nós estamos a ficar com a internet muito instável. Pronto. Então, vocês estão numa coisa melhor do que está na internet, que é esse terreno aí. É um terreno baldio no meio da cidade. Isso é maravilhoso. É a nova cidade. Cara, é louco. Eu cresci num bairro onde os terrenos baldios, conforme eu fui ficando mais velho, eles foram sumindo. Tinha vários, eu era criança, tinha vários. E aí foi... Acho que todo mundo aqui fez com a cabeça, porque, cara, tinha um monte. Por exemplo, era uma coisa muito comum quando eu era criança, a gente ter uma coisa que a gente chamava clubinho, que era... A gente pegava uns tapumes, fazia uma casa em algum terreno baldio, e em algum momento que a gente escapava das mães, dos pais, ficava lá e era uma experiência muito doida, porque a gente ficava lá dentro não fazendo nada. Era tipo, vamos lá dentro, ficava lá dentro, esse é o nosso clubinho. E hoje eu vou, porque minha mãe ainda mora na mesma casa que eu nasci e cresci, né? Não tem mais nenhum. Tudo foi ocupado. Tipo, tudo virou, sei lá, prédio, casa, loja. Porque tem uma coisa que
eu não quis entrar por aí, mas que eu acho interessante em relação à pandemia, é que pouca gente lembra que, assim, se não fosse isso que tivesse acontecendo, ia estar acontecendo uma outra coisa, porque, né, quanto tempo aí, sei lá, os cientistas não estão falando de questões de, sei lá, acabar a água, algum colapso ecológico. Ninguém acertou direitinho que seria um vírus, mas algum colapso desse jeito estava anunciado faz tempo, né? O tal do fim do mundo. Que eu acho que a melhor maneira de lidar com o fim do mundo é aceitá-lo. Né? Tipo, deixa ele acabar, então. Acaba mesmo. Não tem nada de muito interessante nele mesmo. Deixa ele acabar. Olha, enquanto o mundo vai acabando, aqui está a começar uma horta. Pronto aí. É a melhor maneira. Né? Eu lembro sempre de uma coisa do Krenak, assim, tipo, esse negócio de mundo que acaba, a gente dá a experiência de 500 anos, assim, porque o nosso acabou já tem 5 séculos. Obrigada, Acácio. Obrigada por este bocadinho. Foi bonito. Valeu, Estiveste a Sofia. treinar com a Sofia O. E a Sofia O tão caladinha. Ah, bom. Então, não diz nada do teu treino. Eu falei pro Acácio, não prepara nada não, vai se preparar. Prepara, Não é? né? Igual a música que tem no Brasil. Prepara, que agora é o show das poderosas. Tchau, gente. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Até mais.